Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lara. Meu Deus, o microfone. Voltando. Para quem não me conhece, o meu nome é Lara. Eu sou estudante de Medicina das Ciências Médicas, atualmente no sexto período. Mas aqui no YouTube a gente fala muito mais do que a medicina. A gente fala sobre vida cristã, sobre livros, sobre vida cotidiana. E hoje eu decidi gravar um vídeo bem rapidinho para vocês, no qual eu acho que não vai ser bem rápido, porque eu amo falar sobre esse assunto, mas é para mostrar para vocês as leituras que eu tive no primeiro semestre de 2026. Eu sei que o primeiro semestre ainda não acabou, junho tá para começar, mas eu acredito que eu não vá ler muitos livros em junho, porque eu tenho provas, trabalhos e assim, tem que terminar um semestre letivo, né? Então eu não acredito que eu vá conseguir terminar muitos livros em junho. Mas qualquer coisa eu atualizo esse vídeo na descrição ou faço outro vídeo depois. Enfim, então, para começar, vou contextualizar vocês. Desde mais ou menos 2020 ou 19, eu estipulo uma meta de livros por ano. Alguns anos eu consigo cumprir, outros não. E a meta de 2026, por conta do meu aniversário, novamente o microfone, eu estou esquecendo que ele está aqui. Minha meta é ler 22 livros nesse ano. E só no primeiro semestre eu li 9. 2 no Kindle, não, um no Kindle e todo o resto livro físico, só que um tá emprestado, mas são esses os livros e eu vou mostrar para vocês cada um deles na ordem que eu li e especificando com um pouco da história, qual que é a nota que eu dei, enfim. O primeiro livro que eu li em 2026 se chama The Let Them Theory, um livro em inglês de autoajuda. Li no Kindle, esse é meu Kindle. Não tenho aqui ele para mostrar para vocês, mas é um livro que fala basicamente como que a gente pode lidar com a vida com essa teoria do deixa pra lá. Gente, como todo livro de autoajuda, é um livro que é cansativo. É um livro cansativo, é um livro que fala o óbvio, mas que eu entendo que existem pessoas que precisam escutar o óbvio, só que de uma maneira mais rebuscada, uma maneira diferente, sabe? Uma analogia, talvez. É, mas eu não. Eu dei 4 estrelas, porque o início até a metade foi muito eficaz para mim. Mas depois ela começou a repetir a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Só para falar para vocês, a escritora chama Mel Robbins. É um livro com a capa verde, eu vou deixar a capa aqui para vocês. Mas eu dei 4 estrelas por conta disso. Mas eu não indicaria para ninguém. É aquele livro que, assim, nossa, foi bom, mas não leria de novo. Agora vamos começar com o livro de verdade, porque eu tenho a impressão, assim, a crença de que autoajuda não é livro. Então vamos começar com os livros de verdade. Se você lê autoajuda, a gente me perdoa, mas essa é uma opinião pessoal minha, tá? Não, não me matem por isso, mas é o que eu acho. Mas o segundo livro que eu li foi As Irmãs Blue. Tem até que as marcações são poucas, mas são marcações que me chamaram muita atenção. Esse livro é da Coco Mellors, uma escritora bem famosa, também por um livro chamado Cleópatra e Frankenstein, um trem assim. Eu não li o outro livro dela, mas esse livro é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas para ele. É um livro que, do que se trata? É uma ficção. Eu creio que é um young adult, que é o, desculpa o inglês, travado, né? Mas é um livro jovem adulto e que fala sobre luto. Luto e vício em drogas. São 4 irmãs. Eu não vou lembrar agora o nome das 4. É Avery, Lucky, Nick e Bonnie. Bonnie. E a Nick faleceu. Infelizmente, ela faleceu. E a história muda o ponto de vista entre as 3 irmãs que restaram. O contexto familiar delas não é muito bom. Elas possuem um pai que sempre foi alcoólatra e que isso prejudicou muito a família. E a mãe não era muito presente, ela era mais individualista, mas depois a gente vai entendendo o lado da mãe. E acaba que depois do falecimento da irmã, elas meio que desconcertaram na vida. Uma foi pro lado das drogas, a outra largou a carreira dos sonhos dela. E, enfim,
é como o luto afeta a vida delas. E eu achei esse livro extremamente forte. Tem cenas aqui que me marcaram muito, 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 falas muito fortes. Eu amei esse livro, eu amei. Eu gosto de livros profundos, eu gosto de livros que chamam a atenção desse jeito, sabe? Falam de assuntos que normalmente não são falados, como o luto, e como que o luto pode acabar com a vida das pessoas se eles não forem tratados da forma certa, vamos dizer assim, sabe? Não que tenha uma forma de tratar o luto é um processo que a gente tem que lidar e que não é fácil, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, mas que a gente precisa sair dele, uma hora precisa. E aí, esse livro fala de como essas três irmãs, juntas e às vezes separadas, lidaram com o luto. Vou ler só uma frase aqui para vocês, que eu gostei muito. É depois que as três se encontram. Eu não vou dar spoiler, mas depois que as três se encontram, e aí o narrador fala: elas não eram quatro e nunca mais seriam, mas estavam começando a encontrar a simetria em três. Gente, isso aqui mexeu comigo de uma forma, vocês não fazem ideia. Então, esse livro, As Irmãs Blue, é a nota 5. O terceiro livro lido, em 2026, foi Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. E dá pra ver que eu amei esse livro só pelo tanto de marcações que eu fiz nele, né? Enfim, é da editora Fiel, é um livro cristão. E para contextualizar vocês, quem foi Elizabeth Elliot? Elizabeth Elliot foi uma missionária cristã que ficou muito famosa por conta da morte do seu primeiro marido, o Jim Elliot. Ele era missionário também, eles casaram, tiveram uma filha, e antes dessa filha completar 1 ano, ele foi evangelizar numa tribo indígena, onde ele e mais algumas pessoas foram mortos a flechadas pelos índios indígenas. Depois de uns anos, ela voltou nessa mesma tribo e evangelizou eles. Escreveu vários livros, inclusive eu li outro dela esse ano ainda, vou falar mais pra frente. Mas esse daqui, Deixe-me Ser Mulher, fala especificamente da vida da mulher no meio cristão. Então fala sobre feminismo, fala sobre ser dona de casa ou não ser dona de casa, fala sobre o papel da mulher no casamento, o papel da mulher no trabalho. Então esse livro é muito bom, gente, mas é bom num nível que, assim, vocês não estão entendendo. Eu dei 5 estrelas também, obviamente. O que eu mais gostei desse livro foi porque, ao contrário de outros livros que querem enfatizar sobre feminismo, sobre feminilidade, essas coisas assim, esse aqui tá baseado 100% em Cristo. Ela não fala nada assim, fontes minha cabeça, fontes desejos da minha alma, fontes eu acho isso. Não. Ela fala de acordo com a Bíblia, isso é o certo, isso é o errado. Ponto. Não tem local para discussão. Ah, mas eu acho que. Não, você tá errado. Pronto. É isso que eu gosto, sabe? Uma fala que eu gostei muito do livro. Tipo assim, justifica até o título do livro, explicando. Achei. Ela fala assim: como seria o mundo se Eva houvesse recusado a oferta da serpente e lhe tivesse dito: que eu não seja como Deus, deixe-me ser o que fui criada para ser, deixe-me ser mulher. Gente, eu achei essa frase assim, extremamente forte, porque no momento que Eva aceitou o fruto, né? A gente não sabe se é uma maçã, o que que é, mas no momento que ela aceitou o fruto proibido, ela estava querendo se igualar a Deus, ou até se colocar numa posição maior que Deus, visto que o que a serpente tinha dito para ela é que ela seria de igual para igual com Deus. Ela saberia as verdades, ela saberia o conheceria, né, o bem e o mal. E aí ela aceitou. Então, imagina se Eva tivesse falado: "Não, eu não quero ser como Deus, eu não quero ser igual a Deus. Deixe-me ser para o que eu fui criada para ser, deixe-me ser mulher". Gente, isso aqui é arrepio, arrepio. Esse livro assim, muito importante para você se for uma mulher cristã, é muito importante que você leia. São cartas que ela escreveu para a filha dela, um compilado de cartas que ela escreveu para a filha dela e todas falando do mesmo assunto. O quarto livro lido foi Mulheres Sábias, da Lydia Brownback. Gente, só um parênteses. Eu tenho 2 carimbos
que eu marco os meus livros. Eu não tenho dó de marcar, eu acho que deu para perceber que eu não tenho dó nenhuma de marcar livro. E eu carimbo esses livros com 2 símbolos. Um falando que é do meu acervo, então tem esse cachorrinho falando pertence acervo pessoal de Lara Raminho. E aqui um para eu preencher com a nota do livro, para eu sempre que eu abrir o livro, eu saber, nossa, eu gostei desse livro na primeira leitura, na segunda, aí eu marco de novo, não gostei tanto assim, aí eu coloco a quantidade de estrelinhas. Aí eu só queria falar isso mesmo, porque eu achei isso super interessante. Vou deixar o link, foi da Shopee, eu vou deixar o link nos... Aqui, olha, deixa eu mostrar em outro livro, aqui da pontuação e aqui o do acervo. Eu vou deixar o link na descrição para caso vocês queiram. É personalizado, é bem barato e eu amei. Mas voltando, né? A quarta leitura foi Mulheres Sábias. Dá para perceber que eu gosto muito de estudar esse assunto sobre mulheres. Eu gosto mesmo, principalmente na cosmovisão cristã. Mas esse livro eu dei 3 estrelas. Eu não gostei muito desse livro, apesar de ter muitas marcações. Não quer dizer que foi um livro que me marcou muito. Teve frases muito chamativas, por isso que eu marquei tanto assim, mas eu achei que a visão da autora muito equivocada sobre algumas coisas. Eu achei ela um pouco radical, sabe? Eu não senti muito embasado na Bíblia. Senti muito que, assim, muito achismo, muito crenças da autora e menos Bíblia. Diferente do Deixe-me Ser Mulher, que sim, tinha opiniões da Elizabeth Elliot o tempo todo, mas a Bíblia era o foco desse livro. Esse aqui não, esse aqui é muito achismo. Então eu dei 3 estrelas ainda por consideração um pouco às frases chamativas que eu marquei, mas eu não tenho nem frase assim que realmente gostaria de falar para vocês. Não foi uma leitura muito boa, não. Quinta leitura, eu acho que foi um dos livros que eu mais amei ler na minha vida inteira, não só em 2026, mas foi Holy Hilga. Pois é, um livro em inglês, tá? Comprei ele, ele veio dos Estados Unidos, foi até mais caro, então assim, olha, em inglês. E ele foi escrito pela Jamie Erickson e foi uma indicação da youtuber Gabriela Bevenuto, que é uma mulher que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Ela que me incentivou a estar no YouTube e principalmente a falar sobre conteúdo cristão. O foco dela é esse, mas voltado também para maternidade, para dona de casa. Mas o conteúdo dela é belíssimo, assim, vocês precisam ver. Uma das indicações de livro que ela deu foi esse livro aqui, Holy Hilga. O que é Hilga, que é essa palavra aqui? É uma palavra dinamarquesa em que não tem significado exato. O que isso significa? Tem um sentido. O sentido do Hilga é o conforto, aquela sensação de paz, de tranquilidade, de aconchego. Essa é a palavra. Seria aconchegante. Hilga pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um estilo de vida. E como que seria esse estilo de vida aconchegante? Seria basicamente você apreciar os momentos fora do celular, você apreciar os momentos com sua família, conversa olho no olho, é você descansar, é você pensa nessa cena, um, uma lareira com um cafezinho, um chocolate quente, um cobertor num dia frio. Isso é Hilga. É essa sensação, esse sentimento é Hilga. Só que esse livro é cristão também, e é criando um espaço para pessoas crescerem, florescerem no evangelho e fazer o evangelho crescer também, com base no Hilga. Esse livro mexeu muito comigo, também tem várias marcações. Foi um livro que eu demorei mais para ler, porque ele é em inglês e é um livro um pouco difícil para ler. Assim, tem termos que eu nunca ouvi falar. E olha que eu fiz inglês por muito tempo, mas assim, esqueci tudo. Me marcou tanto esse livro, eu fiz questão de ler assim, com cuidado cada palavra, para absorver todo o ensinamento que ele poderia me dar. Tem até uma frase aqui que eu gosto muito, eu vou traduzir para vocês. Em um mundo extremamente definido pela correria, Hyuga nos convida a descansar. Ele nos convida a aproveitar os simples prazeres de viver devagar, saboreando momentos e pessoas próximas. Gente,
É lindo. Tá, falei, e não falei nada. O que que esse livro fala? Como que a gente pode administrar a nossa vida com base na Bíblia e no conceito do Hygge? Ela fala como os dinamarqueses vivem e, ao mesmo tempo, associa isso a como Jesus viveu. Porque, falando, olha, gente, é bem parecido. E eu gostei que no final, não é spoiler, porque não é um livro de ficção, no final ela ainda fala, gente, beleza, qual que é o segredo da felicidade, então? É viver de forma Hilga, né? Viver de forma aconchegante, viver na paz? Não. Não existe felicidade no mundo sem Cristo. Não importa se você está vivendo da forma Hilga, se você está vivendo da forma do que você inventar. Jesus é a felicidade. Cristo é a felicidade. E eu achei isso muito bonito. E eu indico todo mundo, assim, não tem tradução no Brasil ainda. Eu não sei se um dia terá, eu espero que sim. Mas se você sabe inglês, pelo menos o mínimo para poder ler em um livro em inglês, eu indico muito vocês comprarem esse livro para ler, porque ele é muito bom mesmo. Sim, me fez refletir muitas coisas. Próximo livro, que eu acho que eu já perdi a conta, eu acho que é o sexto, é também da Elizabeth Elliot, é Uma Vida de Obediência, 7 disciplinas para a vida do cristão. Gente, esse livro aqui eu dei 3 estrelas, porque eu achei muito geral, generalizado. Essas 7 disciplinas para a vida do cristão é o que a gente escuta em livro de autoajuda. Eu achei que ia ter mais coisa importante nesse livro. É um livro bom e tal, mas eu não sei nem o que falar sobre ele aqui para vocês, porque eu não consegui nem absorver muita coisa dele. Eu não gostei muito, dei 3 estrelas, mas porque eu já li muitos livros parecidos com esse, então isso me decepcionou um pouco, sabe? Mas eu indico vocês lerem, se vocês nunca leram livros parecidos assim, falando sobre isso, disciplina, obediência, foco, produtividade, eu indico muito vocês lerem. Eu não vou nem me prolongar muito com esse livro, não. Sétimo livro, eu não tenho ele aqui, porque eu emprestei ele, mas chama, vou até ler o nome aqui, As Boas Novas em Ruth, do Emílio Garófalo Neto. É um pastor, é aqui do Brasil, ele, se não me engano, é de Brasília. Posso estar errada, não vou confirmar essa informação na edição, eu coloco que seja de Brasília ou não. Mas esse pastor é fantástico. A escrita dele é fantástica. Eu queria estar com um livro aqui para mostrar para vocês o tanto de marcação que eu fiz nele. Mas fala sobre a história de Ruth. E é uma análise do livro de Ruth da Bíblia de forma muito casual. Então ele cita livros cotidianos mesmo, como Orgulho e Preconceito durante o livro, né? Ele associa um pouco por Orgulho e Preconceito com a história de Ruth, não que tenha muita coisa a ver, mas ele faz uma associação que só ele consegue fazer, porque ele é fantástico. Músicas, trechos de músicas ele coloca lá para associar, é muito legal. Eu indico outro livro dele também, que esse eu tenho aqui, mas eu não vou mostrar porque depois eu vou ler ele de novo, aí eu mostro para vocês, que é Isto é Filtro Solar, que é uma análise do livro Eclesiastes da Bíblia. É fantástico, mas esse livro específico, As Boas Notas em Ruth, eu dei 3 estrelas também, porque como eu já estava com uma expectativa muito alta em relação ao autor, visto que eu já tinha lido Isto é Filtro Solar e foi um dos meus livros preferidos da vida, eu imaginei que As Boas Novas em Ruth iam ser muito bons, muito bom, né? E não foi. Não foi porque foi um problema meu mesmo, não é porque o livro é ruim, tá? Mas é porque eu criei muita expectativa. É um livro bem curto, tem 200 páginas mais ou menos, mas eu achei fraco. Achei um pouquinho fraco. Mas deu para absorver muita coisa eu não tinha pensado sobre o livro de Ruth, sobre redenção e livro de Ruth. Então, assim, foi bom, foi uma leitura boa, mas não superou as minhas expectativas. Por fim, o último livro que eu li até então é O Despertar da Senhorita Prim. É um livro de ficção, é da autora Natália San Martin. Esse livro é um livro de um assunto que eu estava estudando muito, que é sobre educação clássica.
Esse termo, educação clássica, eu posso estar errada, me corrijam nos comentários, mas ele é mais conhecido pelo catolicismo, muito voltado para essas coisas de homeschooling, e esse livro é uma introdução a esse mundo, só que de maneira bem lúdica. Então temos a senhorita Prim, a Prudência Prim, que vai para uma aldeia à procura de um emprego. Essa aldeia é chamada de Santo Irineu de Arnois, as pessoas vivem de forma diferente do que ela estava acostumada. Então as pessoas lá trabalham manualmente, não existe fábricas nessa aldeia. As pessoas mal pagam com dinheiro, é quase como se fosse um sistema de troca. Então, assim, é uma coisa mais diferenciada. E a Prudência Prim, ela acha isso tudo muito estranho, acha a educação que as crianças da casa que ela mora, onde está empregada, né, muito estranha. É isso, só que o livro é muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo. Eu não concordo com algumas coisas dele, tá? Vai contra o que eu acredito, mas mesmo assim, eu dei 4,5 para esse livro. Eu dei 4,5. É um livro muito gostoso de ler, um livro muito bom. Se você tem interesse nesse assunto de educação clássica, trivium, quadrivium, essas coisas assim, e quer entender de uma forma mais lúdica, leia O Despertar da Senhorita Prim. É da editora Quadrante, é uma editora católica. E não sei se está vendendo na Amazon ultimamente. Tava bem caro na Amazon, por isso que eu comprei na editora. Mas é um livro muito gostoso. É um livro muito gostoso de ler. Eu indico para se vocês quiserem ler. Então é isso. Esses foram os meus livros lidos. Como eu disse, eu não acredito que eu vá ler muitos livros agora em junho, por isso que eu adiantei esse vídeo. Mas temos um porém. Eu já estou lendo 2 livros. E eu vou mostrar para vocês os livros que eu estou lendo e provavelmente vou acabar eles em junho ou até em julho. São esses 2. O primeiro é A Coragem de Não Agradar. É um livro de autoajuda também. Dá pra ver que assim, eu sou contra a autoajuda, mas eu leio autoajuda. Então, né, meio contraditório isso, né? Mas minha amiga estava vendendo, eu comprei, enfim. E é um assunto que me agrada muito, que eu gostaria muito de aprender, a coragem de não agradar, né? Então, eu resolvi ler. Tá sendo bem, assim, eu estou bem no inicinho ainda, tô na página 82. Tá sendo uma leitura legal, uma leitura legal. Tem muita coisa que eu não concordo, tem muita coisa que eu não entendo, porque é bem filosófico. Mas tá sendo legal, tá sendo uma leitura legal, mas não é 5 estrelas nunca. E o segundo livro que eu ainda vou começar a ler, porque eu tenho o costume de ler mais de um livro ao mesmo tempo, e eu amo isso, tá? Não venham me criticar porque eu amo isso. É Mulher Atípica, Livre, Plena e Chamada em Cristo. Também um livro voltado para mulheres cristãs, e fala um pouco sobre a cultura de feminismo, e feminismo versus feminilidade. E aí eu vou ver o que essa autora, né, a Abigail Dodds, tem a dizer sobre isso. Eu não sei muito o que trata o livro, né, mas tenho ele aqui. Eu vou ler e talvez em outro vídeo eu fale para vocês o que eu achei dele. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um like, deixe um comentário se vocês já leram algum livro desses que eu citei, ou me indicando algum livro que você goste, e talvez eu possa gostar também. Meu Deus, o microfone! Um beijo, até mais!